11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. E aí ele vai narrar a profecia de Joel, vai explicar a profecia de Joel, que a profecia de Joel se cumpre e que não tinha ninguém bêbado, mas o que estava acontecendo é que estavam cheios do Espírito Santo, que o Espírito Santo veio e a profecia se cumpriu. Então, o que antecede esse primeiro crescimento, esse primeiro boom, esse primeiro arrependimento em massa, é a pregação fiel de Pedro. A gente vê que a igreja cresce aqui, meus irmãos, através da pregação fiel da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada positivamente, através da inspiração do Espírito Santo, a palavra de Deus pregada genuinamente, com intrepidez, com coragem, a igreja ela cresce, as pessoas ouvem a palavra genuína, a palavra entra cortante, como a faca de 2 gumes, ela penetra. Então aqui a palavra entrou cortante. Pedro se levantou com os 11 e ergueu a voz, pregou a palavra genuína. O que aconteceu foi isso. Então a consequência dessa pregação fiel foi o crescimento. Naquele dia quase 3.000 pessoas foram batizadas, né? E é dito também no versículo 37, ouvindo eles estas coisas, ou seja, quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, eles vão ouvir estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então a palavra foi pregada com tamanha fidelidade que eles ficaram ali atônitos. Que faremos? Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então é isso, meus irmãos, que antecede esse primeiro crescimento da igreja, a palavra de Deus sendo pregada com fidelidade. Segundo relato de crescimento, não percam a sequência, como eu falei. Primeiro vai vir o dado numérico, ou seja, primeiro a consequência, depois a gente vai investigar a causa, ou seja, qual é o que antecede e por fim uma breve lição. Então, o segundo dado numérico, a segunda consequência, Atos 2,47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, ainda no capítulo 2 tem 2 relatos. Primeiro, o discurso de Pedro, 3.000 batizados, e agora acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, o evangelho estava crescendo, estava ali se espalhando, Jerusalém, Samaria, Galiléia, até os confins da terra. O evangelho avançando, dia a dia acrescentava aos Senhor os que iam sendo salvos. O que é que antecede, né? Qual é a causa desse crescimento dia a dia? É o modo como eles viviam, a comunhão. Primeiro a palavra fiel, e que a gente vê a comunhão, está aí no versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então a comunhão, esse vínculo, o Espírito Santo ali agindo. Lembra que ele está narrando o ministério do Espírito Santo, o Espírito Santo dando liga. Essa comunhão aqui, meus irmãos, não é uma comunhão fabricada, a gente simplesmente marcar um churrasco, ou vai lá em casa, fazer hospitalidade, não. É uma comunhão genuína de oração, no partir do pão e nas orações, estavam o tempo todo ali orando, vivendo juntos. E a igreja crescendo em alegria através dessa comunhão. Essa comunhão é que traz a saúde espiritual para a igreja, aquela comunhão que Paulo falou: aconselhai-vos mutuamente uns aos outros. Pedro vai dizer: amai-vos ardentemente uns aos outros. Aquele uns aos outros que a Bíblia cita a todo momento. Essa comunhão genuína, promovida pelo Espírito Santo, vai fazer com que a igreja cresça em qualidade, cresça em amor. Terceira narrativa de crescimento está no capítulo 4, versículo 4. Lucas vai dizer agora o terceiro relato dele: muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então, primeiro 3.000, depois dia a dia acrescentava o Senhor, e agora já foi mais 2.000 de vez. Já cresceu agora para 5.000 o número de homens que iam sendo salvos. E qual é o evento que antecede esse relatório de crescimento? A cura de um homem coxo na porta do templo. Está no capítulo 3 aí de Atos. Pedro e João, Atos 3:1, subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que entraram no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse:
não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus o Nazareno, anda. Então, cheio do Espírito Santo, Pedro o curou. E através dessa cura, meus irmãos, Pedro promoveu um grande milagre e as autoridades ali ficaram atônitos. O que é isso que está acontecendo? Eles fazendo esse milagre, e aí resolveram prender eles, né? Falavam eles ainda ao povo, capítulo 4, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem Jesus a ressurreição dentre os mortos, e o prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Então, depois desse grande milagre, eles foram presos, e aí a igreja crescia, o número de homens subiu a quase 5.000. Então, o que a gente vê aqui, qual é essa lição desse quarto crescimento, desse quarto relato? É a intrepidez, é a coragem, né? A gente sabe que Tertuliano de Cartago, ele diz, a semente o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então, o sangue deles, eles foram presos. Paulo vai dizer lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 12, vou abrir brevemente aqui para os irmãos, Filipenses capítulo 1, versículo 12, quero ainda, irmãos, cientificar de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então, todas as coisas que aconteceram com Paulo contribuíram para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias, a minha prisão em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, toda a guarda ali romana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos foram estimulados no Senhor por minhas algemas, por minha prisão, por meu sofrimento. Ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, o Evangelho avança, a igreja cresce quando há intrepidez, quando há coragem por parte dos seus líderes. Aqui o apóstolo Paulo ensina isso, e a gente vê isso se cumprindo no Evangelho de Atos. Pedro e João foram presos, os irmãos viram, temeram, e houve conversões em massa. Quinto relato que a gente vê de Lucas é no capítulo 5, versículo 14. Esse daqui é um tanto, por assim dizer, assombroso, de causar temor, né? Como a igreja crescia aqui. Atos 5,14 diz, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Então você vê, antes Lucas estava citando o número, 3.000, 5.000, agora ele já fala, crescia mais e mais, ele perdeu as contas, meus irmãos. O Espírito Santo atuando, conversões em massas, ele perdeu as contas, multidão de crentes, ele fala até das mulheres, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, né? Não foram só homens, mas mulheres também se converteram. E o que é que aconteceu? O que é que antecede esse crescimento aqui? Caso muito importante e impactante para a igreja é a mentira de Ananias e Safira. Os irmãos devem conhecer bem, aqui no versículo 4, a gente vai ler do versículo 1 até o 4, brevemente, do capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, ou seja, a mulher dele consentiu, reteve a parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos discípulos, dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então, ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, e sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Então aqui, o que é que antecede esse crescimento, meus irmãos? Disciplina eclesiástica. Eles foram disciplinados, eles pecaram contra o Senhor, né? Eles mentiram, não aos homens, mas ao Espírito Santo. Ananias, ele não precisava entregar nada, era um ato voluntário, né? Barnabé, a gente vê isso, Barnabé doando os bens dele na igreja e tudo mais, mas ele não era obrigado a fazer isso. Ele resolveu vender, que ele vendesse, que ele entregasse tudo, ele não precisava mentir, reter parte do valor, como como Lucas diz aqui, reteve parte do preço, levando o restante. Então ele só deu uma parte, ele não é obrigado. Então ele resolveu mentir. E através dessa mentira dele, ele foi disciplinado, ele morreu, né? Isso daqui é tremendo, que a disciplina eclesiástica, o que é que ela faz? Ela causou temor, diz aí no versículo 5, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. No versículo 11 também ele repete Lucas. Veja como Lucas é bem didático, ele repete várias vezes. Versículo 11, e sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram notícias desses acontecimentos. E aqui a palavra eclésia, igreja, é a primeira vez que ela aparece no livro de Atos. Então já tinha uma igreja formada,
a gente vê ali que Lucas já estava falando realmente de uma igreja que praticava a disciplina bíblica. Então, como é que a gente vê aqui a igreja crescendo? A igreja cresce através da disciplina bíblica, a disciplina que busca honrar o nome do Senhor. A igreja cresce, meus irmãos, quando ela não se importa com o número de membros, quando ela não se importa com quantidade. A gente vê aqui que Pedro, ele não queria quantidade na igreja, ele não queria ver volume, ele queria ver qualidade, ele não queria ver muito joio ali envolvido, ele queria qualidade, ele queria membros comprometidos, membros que não estavam mentindo ao Espírito Santo, membros que não estavam mentindo a Deus, membros que não estavam vivendo uma vida de pecado. Então ele não fez questão da oferta de Ananias, né? Houve a disciplina eclesiástica e aí houve o grande temor. Esse é um grande risco também, quando a gente não pratica a disciplina bíblica, é que as pessoas não temem. Paulo fala que é necessário a gente disciplinar para que haja temor nos demais homens, e é dessa forma que a igreja cresce. O sexto relato, meus irmãos, está no capítulo 6, versículo 7. Capítulo 6, versículo 7 do livro de Atos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Esse daqui é interessante, porque até os sacerdotes agora estavam se convertendo também, obedecendo à fé. Grande número de sacerdotes estava obedecendo à fé. E esse relatório da igreja é precedido novamente por um evento específico. E aqui, esse evento específico ocorre já no início do capítulo. Está aí o contexto, que é a murmuração dos helenistas. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. E aí eles vão escolher, né? Mas irmãos, escolhendo entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então, como é que a igreja cresce aqui? Através da organização. A igreja ela cresce quando ela se torna organizada, quando ela tem um certo planejamento. Vem a murmuração, vem a necessidade. Então, quando nós vimos necessidade na nossa igreja e a gente não resolve, a igreja ela pode ficar truncada. Mas quando a gente vê a necessidade, houve ali a murmuração dos helenistas, a necessidade, os discípulos então viram: olha, a gente não pode servi-los, a gente não pode deixar o ministério da palavra, que é o mais importante, a atuação do Espírito Santo. Nós vamos eleger homens capazes, diáconos, para servir as mesas. Então, muitas vezes a gente vê a igreja abarrotada ali de gente, como acabei de mencionar, muitas vezes gente como Ananias e Safira, aquela igreja só de quantidade, nada de qualidade, só quantidade, e ainda para piorar a situação, não há organização, não há planejamento, não há delegação de serviço, não há essa reunião que eles fizeram para poder escolher quem vai servir as mesas e quem vai ficar no ministério da palavra. Então a igreja, ela deixa de crescer, ela fica truncada. Mas nesse caso aqui a gente vê que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos por conta dessa delegação. A igreja ela não ficou centralizada em uma só pessoa, mas tinha outros capacitados para poder servir, para atender os que estavam chegando. O sétimo relato, meus irmãos, de Lucas, do crescimento da igreja, está no capítulo 9, versículo 31. Capítulo 9, versículo 31. Aqui a promessa do Senhor em Atos, capítulo 1, versículo 8, né, que receberiam poder e iriam pregar por toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, se cumpre. Lucas mostra que de fato o evangelho estava avançando, a igreja estava em paz, né? Atos 9, 31 é dito: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, novamente, um relato do crescimento. Essa daqui é a minha favorita, porque a igreja crescia em paz. Quem não quer crescer em paz? No conforto do Espírito Santo. Olha que alegria, que bênção, crescer em paz, no conforto, na comunhão. Mas, novamente, a nossa lógica, né? Essa daí é a consequência, o crescimento é a consequência. Mas qual é a causa? O que é que ocasionou esse crescimento? Ocasionou esse crescimento, meus irmãos, foi a conversão de um grande inimigo da igreja, de um jovem que fez da sua juventude, do propósito da sua vida, de perseguir os cristãos, um homem que ele é dito como fariseu de fariseu, irrepreensível.
ele era duro, ele era incisivo, e ele fez da missão de sua vida perseguir os cristãos, um grande inimigo, Saulo de Tarso, é dito. Ele pediu as cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Ele era terrível. Ele, até as mulheres, ele nem se importava se era homem, se era mulher, ele ia levar todo mundo preso. Ele era incisivo. Mas o que é que houve com essa grande altivez dele? E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Então toda essa energia, meus irmãos, que ele tinha de juventude, foi transformada pela graça do Senhor Jesus Cristo. Ele ficou cego, passou a conhecer a graça, o poder, a conversão, o caminho de Damasco. Então a gente percebe que aqui, que a igreja cresce em paz, através do conforto do Espírito Santo, quando Deus, em sua soberania, converte os inimigos dele aqui. Então a lição que a gente pode ter aqui é: Senhor, orar, converte os nossos inimigos, Senhor. Converta, Pai, esses ministros da justiça, presidentes, homens, lideranças, autoridades ruins que não têm punido o mal. Converta, Senhor, aqueles que estão nos perseguindo, evangelizá-los, proclamar a verdade com intrepidez, orar, e assim a igreja cresce em paz, sem perseguição, porque o grande inimigo, aquele que estava perseguindo, foi convertido. O oitavo relato agora, meus irmãos, está no capítulo 12, versículo 24. Capítulo 12, versículo 24. E aqui a gente vai ver a grandiosa soberania de Deus. Que Deus, ele ama Jacó e aborrece a Esaú, né? E a gente vai dizer: quem és tu, homem, para poder discutir com Deus? Por que isso? Capítulo 12, versículo 24 vai dizer: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Então, novamente, um relato de crescimento. A palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Porém, antes desse relato de crescimento, vem a conjunção adversativa, né? Entretanto, mas, porém, todavia. O que é que aconteceu esse entretanto? Qual é o evento antecedente? Né? A morte de Herodes, outro grande inimigo da igreja. E aí que a gente vê a grandiosa soberania de Deus. Vamos lá, versículo 21, capítulo 12. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes o expirou. Essa é a soberania de Deus mesmo. Quando é que a igreja cresce? Quando os inimigos da igreja, os inimigos do Senhor, são punidos ou são convertidos. O Senhor Jesus poderia ter feito, né, o que foi feito aqui com Herodes, porque ele fez lá com Paulo. Ele poderia ter feito: Saulo, Saulo, por que me persegue? Tu vai morrer agora, comido de verme, bum. Ele morreria. Mas não, a soberana graça, a eleição, a graça do início até o fim. Paulo foi salvo. Herodes estava sendo aclamado. Herodes estava caindo naquele pecado de não dar glória a Deus, estava recebendo glória. Estava igual a Nabucodonosor: eis a grande Babilônia que eu construí. Nabucodonosor pereceu. Herodes a mesma coisa. E Deus, em sua soberania, foi lá e o matou. Então a igreja cresce assim, os inimigos do Senhor são punidos. A gente deve orar por isso. Não temos que orar por isso, pedir que haja sim salvação dos nossos inimigos, mas também que Deus possa refrear esse mal no coração deles, para que a igreja continue crescendo e prevalecendo aqui. O nono relato de Lucas do crescimento, capítulo 16, versículo 5. Capítulo 16, verso 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então, novamente, qual é o evento que precede esse aumento em número? Um grande debate. Então, aqui a gente está falando acerca de tomadas de decisões. Em Atos capítulo 15, versículo 7, foi tomada uma decisão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmão, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Então eles estavam ali debatendo se deveriam circuncidar ou não os gentios, se deveriam fazer isso ou aquilo, se deveriam continuar com as tradições judaicas ou não. E esse debate vai se concluir com o parecer de Tiago. A gente não vai ler tudo por conta do nosso tempo, mas Tiago vai dizer, né? Mas escreve-lhes que abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas,
da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés, em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, eles resolvem a questão lá do debate, e após resolver esse problema que tinha gerado, a igreja cresce. Então, quando é que a igreja cresce? A igreja cresce quando homens tomam boas decisões, quando resolvemos os nossos problemas internos. A gente não pode avançar quando há um problema dentro da igreja. Assim como a gente viu lá no capítulo 6, eles não conseguiam avançar com a murmuração dos helenistas dentro da igreja. Então foi necessário os discípulos pararem, olha, vocês vão servir a mesa, nós vamos nos dedicar à palavra. Aqui também, eles não poderiam avançar com um falando uma coisa, o outro falando outra coisa, e sem a comunhão, sem a união. Então tinham que resolver esse grande debate. Esse é o evento que antecede o crescimento da igreja. E aí, depois disso, Paulo e Timóteo vão viajando e levando consigo a resolução, né, do que foi dito ali no grande debate. Vamos agora no 10º relato, né, e esse é o último para nós findarmos, que já chega no nosso horário, capítulo 19, versículo 20, que os propósitos do historiador Lucas, narrando o crescimento da igreja, narrando a formação da igreja, o modo como os discípulos viviam. É importante a gente perceber isso, que o livro de Atos, ele é descritivo, como a gente está vendo. Lucas ele só está dando mais descrições. E as outras partes da Sagrada Escritura, né, que não são históricas, como o livro de Efésios, são cartas prescritivas, ou seja, o apóstolo Paulo ele prescreve o tempo todo, né, enchei-vos do Espírito Santo, falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, são prescrições. E aqui Lucas ele está dando descrições, ou seja, é um livro histórico. Por isso que a gente faz esse panorama, a gente vê essas descrições. Então está aí, capítulo 19, versículo 20, o último relato de crescimento da igreja. Vamos ler. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então o que é que antecede esse crescimento? Qual é a causa dessa consequência, né, da igreja crescer e prevalecer poderosamente? É a estadia de Paulo em Éfeso. Esse é um evento muito interessante. Paulo primeiro ele se encontra com os discípulos de João Batista, que dizem não saber da existência do Espírito Santo. Depois eles passam a pregar aos feiticeiros. Então, Paulo primeiro vai lá, os discípulos de João Batista, evangeliza-os, e eles ficam cheios do Espírito Santo, então eles vão passar lá a pregar. Para quem é que eles pregam? Para um monte de feiticeiro incrédulo. A gente vai ver aí, versículo 17. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Então, assim, confissão pública, eles creram, estavam cheios de temor, o Espírito Santo estava agindo, eles confessaram publicamente as suas obras, o seu pecado. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, aqui os feiticeiros, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários, 50.000 dias de trabalho. Um dia de trabalho, um denário, 50.000 dias de trabalho. Era muito valor, muito dinheiro que foi queimado. Então o que é que a gente vê? Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Quando é que a igreja do Senhor cresce? Quando a gente pega com fidelidade, com coragem, e assim os inimigos, os feiticeiros, as falsas religiões, as heresias, elas caem por terra, como se diz por aí, né? Caem por terra, arreda Satanás. Vocês já imaginaram isso, meus irmãos? Aqui na Bahia, Salvador, quantos terreiros de candomblé há? Aqui na frente da nossa casa, frente da nossa igreja, aí feitiçaria, espiritismo, candomblecismo, umbanda, kardecista e tudo isso. Vocês já se imaginaram se todos eles se convertem, queimam todos os livros, todos os objetos dele de incredulidade, de feitiçaria, de idolatria, as estátuas e tudo? Olha a conversão em massa que haveria, né? Então a importância da gente também atuar nesse ministério de sim continuar prevalecendo, evangelizando, até mesmo quando as pessoas disserem que tem outra religião, a gente tem que buscar força e poder do Espírito Santo. Amém? Então a conclusão aqui, meus irmãos, da nossa lição, que o horário já chega ao final, a gente vê todo esse relato. Comecei dizendo que Lucas teve esse propósito, né? Propósito histórico, propósito teológico, narrar o ministério do Espírito Santo.
propósito histórico a gente também viu, e o apologético, defender a fé. E qual a conclusão? O que a gente vê aqui da lição no livro de Atos? É que nós não precisamos, meus irmãos, inventar a roda. Nós não precisamos inventar algo novo. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós temos a Sagrada Escritura de Gênesis e Apocalipse, palavra inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça. Portanto, nós não precisamos inventar algo novo. Assim como o Espírito Santo atuava, ele continua habitando em nós. Basta que enchemos no Espírito Santo, basta que a nossa liderança busque desejar isso, desejar o crescimento da igreja, se planejar, se organizar, orar, ter intrepidez, coragem, para que a palavra de Deus avance, que o reino do Senhor venha. Amém? A nossa aplicação final é Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios capítulo 3, verso 20. Para você que talvez pense, não, isso daí só era no tempo dos apóstolos, a igreja não vai mais crescer desse modo, não haverá mais avivamento. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A ele é a glória, meus irmãos. Ele é infinitamente poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Foi ele que atuou aqui na história da igreja, no tempo dos apóstolos. Ele continua atuando no nosso meio. Então, a minha oração, meu desejo é para que sejamos cheios do Espírito Santo e que haja crescimento aqui em Itapuã, que haja crescimento em Salvador. Somos carentes, meus irmãos. Há muito poucas igrejas. Isso muitas vezes entristece o meu coração. Eu vejo a igreja crescendo ativa em Atos. E a gente precisa orar mais, buscar mais isso, ter mais intrepidez, orar, colocar os joelhos no chão, memorizar esse versículo aqui. Ou quando a incredulidade bater na porta do nosso coração, a gente lê. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nossos vizinhos, nossos familiares, o bairro, a vizinhança, que Ele é poderoso, o Espírito Santo que age na nossa. Amém? Pai, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Te louvamos, Senhor, pelo ministério do Espírito Santo. Te agradecemos, Espírito Santo, porque Tu nos convenceste do pecado, da justiça e do juízo. Te louvamos porque o Senhor, que é o nosso mestre, o nosso guia, o nosso professor. Suplicamos, Espírito Santo, que o Senhor possa avivar a Tua obra. Aviva-nos, Senhor, concede-nos intrepidez, coragem. Concede-nos, ó Pai, uma fé genuína, robusta. Concede-nos, ó Pai, compreendimento da palavra, conhecimento de Deus, para que nos tornemos a geração ativa no meio dessa geração incrédula e corrupta, que venhamos ser luzeiros aqui no mundo, Senhor. Não permita, Espírito Santo, que a Tua igreja recue. Não permita que nosso sal se torne insípido, nem que a nossa luz se apague. Eu oro, meu Deus, pelo Evangelho aqui em Itapuã. Eu oro para que haja conversões, que Teu Santo Espírito esteja atuando. Como o Senhor prometeu que o Evangelho se espalharia, e tem se espalhado desde Jerusalém, Galiléia, Samaria, Ásia Menor, Roma, Espanha, chegou até nós no Brasil e tem ido até os confins da terra. Ajude-nos, Espírito Santo, a continuar essa missão, a fim de que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Em Cristo Jesus. Amém. Amém.